O ar seco e a poeira provocam aumento do número de pacientes com problemas respiratórios. Em Montes Claros, os postos de saúde estão lotados e quem mais sofre são os idosos e as crianças. Pelo menos 3 vezes ao dia, Mônica repete o mesmo ritual. Com um pano úmido, limpa os móveis do quarto para evitar o acúmulo de poeira. Na semana passada, a filha dela, Iana, de 4 meses, teve irritações nos olhos e no nariz, que, de acordo com o médico, eram sintomas de alergia causada pelo tempo seco. Esse tempo está muito seco, muita poeira. Eu acho que toda mãe tem que ter assim, um cuidado especial, né, nessas épocas do ano. E evitar ao máximo, né, cortinas, tapetes, deixar o quarto bem arejado. Para amenizar os efeitos da baixa umidade, ela colocou uma bacia com água ao lado da cama e mantém uma toalha molhada bem perto da criança. Não chove em Montes Claros há mais de 6 meses e a umidade relativa do ar está abaixo de 30%, índice que causa preocupação aos médicos. O tempo seco faz aumentar nos postos de saúde a fila de pessoas com problemas respiratórios. João Vitor tem asma. Nos últimos dias, o problema se agravou. Ele sofre bastante, sabe? Porque eu tenho asma, mas prejudica ele bastante. Que nessa época do ano ele fica tossindo muito, aquela tosse seca, né? E febre constante. De acordo com esta pneumologista, a pouca umidade prejudica todo o sistema respiratório. Com essa umidade mais baixa, você vai ter irritabilidade de narinas, né? Você vai ter uma irritação de olho, a garganta, geralmente você sente que ela está mais seca, a pele fica mais seca, né? E aí, com isso, as crianças, no caso, as asmáticas, elas ficam muito mais sintomáticas nesse período, tudo por conta dessa umidade um pouco mais baixa, um pouco não, muito mais baixa. E não são só as crianças que sofrem. Dona Maria de Paula tem bronquite e mesmo depois de passar pelo aparelho de nebulização, teve dificuldade para falar. Só consultando aqui no posto, no hospital. Para conseguir respirar melhor. Para conseguir respirar. O que a gente recomenda para que ocorra um menor efeito, né, desse tipo, é aumentar a hidratação, a criança e o adulto também tomar bastante líquido, bastante água, suco. Em casa, o que a gente pode estar fazendo? Molhar os arredores, as plantas, tentar colocar vaporizador, quem tem. Na janela, em casa, tem muita gente que usa toalhas molhadas, bacias com água. Isso aí, de alguma forma, tem um benefício, porque a evaporação está muito maior. E agora eu converso com o médico João Pimenta, que é professor de pneumologia na Unimontes. Boa tarde. Boa tarde. Além de algumas dicas que a gente já ouviu, o que mais a gente pode fazer para amenizar esse problema da baixa umidade do ar? Certo, a reportagem mostrou muito bem, nós estamos numa época do ano com muito baixa umidade e a agressão que isso faz ao nosso organismo, principalmente nas vias aéreas. O que eu poderia acrescentar aí, principalmente para as crianças que têm facilidade de ter problemas nasais, como sangramento, é a instilação de solução fisiológica, né? Ajuda bastante. Para os adultos que já tem especialmente bronquite, a nebulização com solução fisiológica também previne algumas complicações como pneumonia e basicamente usar roupas leves, uma dieta mais leve, à base de frutas principalmente, e a hidratação é fundamental. E além disso, não se expor a essas altas temperaturas, né? Principalmente fazendo exercícios com um sol muito forte, isso piora a situação. A Aparecida do Santo Antônio 2, ela pergunta, o nariz da criança quando sangra nesse período é normal? E se é normal, o que ela deve fazer quando isso acontecer? Isso é bastante frequente porque os vasos da criancinha eles são mais fininhos e com o calor eles se dilatam e pelo fato a mucosa estar ressecada também e a criança coçar muito o nariz nessa época, ela sangra com facilidade. Mas normalmente o sangramento é autolimitado, melhora sozinho, às vezes só com o fato de deitar a criancinha ele já passa, né? E também depois para prevenir é só hidratar essa mucosa, né? Como eu falei, instilando solução fisiológica nas narinas. Ar-condicionado ajuda nessa hora, porque está muito quente, liga o ar-condicionado? É interessante, né? Nessa época a tendência é justamente
nos livrarmos do calor com esses sistemas de ar refrigerado. Isso só agrava o problema, apesar de dar um conforto momentâneo, isso agrava porque resseca mais ainda as vias respiratórias. Ok, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouco. E hoje é dia do médico. O MG Inter TV mostra que, além de exames e remédios, a receita para um bom tratamento também passa por uma boa dose de carinho e confiança. Quando Pedro Lucas nasceu, os médicos descobriram que ele tinha um problema no coração. 2 meses depois, a criança foi operada com sucesso em São Paulo. A mãe não tem dúvida ao afirmar: deve a saúde do filho à pediatra que cuida dele. Doutora Nelma foi uma pessoa, aliás, continua sendo, né, uma médica assim, que tem superado todas as expectativas que um médico pode superar na vida da gente, né? Ela é cardiopediatra e me transmitindo confiança que, assim, é como se fosse uma mãe para o Pedro Lucas. Eu sinto isso, doutora Nelma. Estivemos na Santa Casa para acompanhar o trabalho da médica Nelma. Vimos o carinho e a atenção que ela tem com os pequenos pacientes. Amor pela medicina que se reflete na satisfação de quem espera para ver a filha recuperada. Ela é uma ótima médica, tá ajudando muito, né? Tanto que ela nasceu bem pequenininha, com baixo peso, hoje, né, tá engordando, né, e rápido, com a ajuda, né, com certeza dela. Tratamento à base de atenção e carinho. Com certeza, muito carinho. Ela chega, conversa com o Esther, tem muito carinho, muita atenção. Isso influencia muito, né, no desenvolvimento dela. E te deixa mais tranquilo? Com certeza, muito. Quando ela chega, para mim é um alívio. A receita da médica vai além dos livros que leu na faculdade ou dos medicamentos que prescreve aos pacientes. O tratamento, além do remédio, tem todo um tratamento extra, né, de muita atenção, de muito carinho com o paciente. Isso influencia demais na relação médico-paciente até na recuperação do paciente, né? Mas esta roupa branca às vezes assusta. Os 25 anos de experiência do pediatra são decisivos no atendimento. Rapidamente, ele ganha a confiança de Camila. A menina fica tão à vontade que pede para ser examinada até onde não precisa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. A pediatria é uma especialidade que eu considero à parte. As crianças têm uma forma de abordagem diferente do paciente adulto. Ela é receosa, mas depois aos poucos vai se descontraindo, né? Quando pega confiança no médico. Totalmente à vontade, é Camila que homenageia os médicos. Parabéns. Obrigado. E hoje é dia do médico, nós vamos conversar mais uma vez com o médico Dr. João Pimenta para falarmos a respeito desse dia. Que reflexão deve se fazer hoje? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os colegas por esse dia e a gente fica satisfeito de ver exemplos, como mostrou aí a reportagem, de profissionais abnegados, vocacionados, que exercem a profissão com amor e carinho, a despeito de todos os problemas financeiros, estruturais que tem no exercício da profissão. Mas a gente é otimista, a gente só acredita que esse panorama vai mudar e para melhor. Ok, muito obrigado pela entrevista, boa tarde. Daqui a pouco